A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Glória a Deus por mais um dia. Eu sou a evangelista Ellen e hoje eu venho falar um pouco sobre o livro de Zacarias, com o tema A Mensagem Profética e a Visão para os Nossos Dias. Preste muita atenção nessa profecia e visão, fique atento nos detalhes. Vou orar antes de iniciar essa palavra. Senhor, graças te dou por sua palavra, ser viva e eficaz. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Obrigada pelo ar que respiramos. Gratidão, Senhor, por poder te servir. Gratidão, Senhor, por essa pessoa que está escutando essa palavra. Que ele ou ela possa ser abençoado ou abençoada e que o Senhor possa protegê-lo, protegê-la de todo o mal e do perigo. Esteja sempre conosco, nosso Deus, e que possamos sempre fazer a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Te agradeço sempre e te louvo no nome poderoso do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E vemos que esse livro de Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. E Zacarias significa Jeová se lembra. No início do livro diz que Zacarias era filho de Baraquias e neto de Ido. E Zacarias era a cabeça da família sacerdotal de Ido. Portanto, ele pertencia à tribo de Levi. Ele passou a servir em Judá após o exílio babilônico, tanto como sacerdote quanto profeta. Aqui relato algumas considerações sobre a vida do profeta. Ele nasceu na Babilônia, e quando se passaram 70 anos do exílio babilônico, foi quando o rei Ciro permitiu que o povo voltasse para Judá e reconstruísse o templo em Jerusalém. Acredita que Zacarias foi nessa primeira leva com os 50 mil judeus. E a mensagem profética do profeta Zacarias era de encorajamento acerca da obra da reconstrução do templo, além das revelações das bênçãos futuras da nação. O contexto histórico do profeta Zacarias nos mostra que era um período significativo na história judaica. Imagina o povo cativo por 70 anos e volta para Judá e vê tudo destruído, tendo que construir suas próprias casas e tudo mais, porque tudo lá ficou abandonado, não tinha plantação, não tinha gado, começando tudo do zero. E assim, nessa época, começa a lançar os fundamentos da reconstrução do templo, em 537 a.C. E quando eles começaram a levantar os fundamentos, levantar as paredes do templo, eles recebem uma oposição muito grande dos samaritanos. E o trabalho da reconstrução fica paralisado, mais ou menos por 16 anos. E aí algumas pessoas começam a questionar: por que Zacarias e Ageu, que eram contemporâneos do povo, não fizeram nada, não falaram nada durante esse tempo? Aí chega a conclusão que eles eram crianças quando retornaram a Jerusalém. Então supomos que o profeta Zacarias começou a profetizar muito jovem, com exortações, repreensão, e também encorajava e confortava o povo escolhido de Deus. Em um determinado momento teve uma oposição externa e com o governador da Pérsia e a oposição interna com os próprios judeus, que estavam desanimados, pessimistas com a reconstrução do templo. Eles diziam que tinham escassez de materiais, que não tinham como construir e que os materiais que tinham eram inferiores à obra. Não era mesmo que Salomão tinha feito. Bem, sabemos que quando Salomão construiu o templo foi com materiais de primeira, com ouro. Ele tinha condições. Quando ele construiu o primeiro templo, o rei Davi já tinha deixado tudo para ele. Já tinha guardado os ouros, as pedras preciosas, muita prata, muita madeira. E Salomão fez aquela maravilhosa obra na construção do templo. Só que esse povo que tinha voltado para Jerusalém tinha que fazer a reconstrução, mas voltaram só com um pouco de material da Babilônia. E com alguns utensílios que tinham sido tirados do primeiro templo por Nabucodonosor, e levando consigo para a reconstrução do segundo templo. Então vemos que não foi um trabalho fácil, foi um trabalho bem duro. E assim foi no segundo ano do rei Dario que o Senhor levantou Ageu e Zacarias para profetizar em Jerusalém, e com o governador Zorobabel a recomeçar a construção do segundo templo.
e eles começaram a encorajar o povo. Confiem nas promessas de Deus. Por volta de 515 a.C., o trabalho foi concluído. Glória a Deus! Mas, nesse meio tempo, Zacarias estava tendo muitas visões e profecias. Deus mostrando a ele levantava questões sobre o templo, mas ele também dizia muitas coisas sobre o futuro, como as profecias messiânicas. Ele também falava da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha que tremendo! E sobre as promessas da habitação de Deus em meio do seu povo, que foi realizada por Cristo. E também falava da morte e da traição de Jesus. Bem, depois de Isaías, o profeta Zacarias é o maior profeta messiânico do Velho Testamento. Bem, hoje venho falar especificamente do capítulo 3 de Zacarias. E na palavra do Senhor diz: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Este homem é como tição tirado do fogo. Josué, vestido com as roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim como eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupa nobre. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas nobres. E o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E com esses anjos que estão aqui, você também terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo, que se chama Renovo. Uau, glória a Deus por essa palavra. Vemos que essa visão envolve Josué, o sumo sacerdote. Ele era filho de Josadaque. Ele voltou com Zorobabel da Babilônia. Como sacerdote, ele pode ser visto como representante do povo de Israel. E no contexto nos mostra que Josué está diante do Senhor e Satanás à sua direita para lhe opor. Satanás agiu durante muito tempo acusando os homens. No caso dos sacerdotes de Israel, ele tinha muitos motivos para acusá-los, pois tinham uma grande porcentagem de culpa na queda de Israel. Deus repreendeu Satanás e defendeu Josué, como um tição tirado do fogo, significando como um galho que no último momento é tirado do fogo. E vemos que Deus fala 3 vezes no livro que escolheu Jerusalém. Mesmo depois que Satanás saiu de cena, Josué ainda se mostrava com vestes sujas, sendo que o sacerdote e o povo ainda estavam culpados. Mas o anjo do Senhor mandou que trocassem as roupas de Josué, significando o perdão dos pecados. E o anjo do Senhor que pediu que colocassem um turbante limpo na cabeça. Isso representava o povo como santidade com o Senhor. E se Josué continuasse fiel ao Senhor, ele teria acesso a representar o povo diante de Deus. Mas a esperança ao pleno acesso a Deus apontava para o servo do Senhor, o renovo, pelo quem Deus tiraria pecado do povo. O renovo identifica o Messias, um descendente de Davi. Em outras profecias você também encontrará.
em Isaías 4:2 e também em Jeremias 23:5. Bem, irmãos, que possamos ficar sempre atentos, porque vemos que muitos países estão perecendo, sendo destruídos, pois seu povo anda contra os propósitos de Deus. O inimigo anda ao nosso derredor, pronto para roubar, acusar e destruir. Que possamos não abrir brechas, porque ele vive procurando motivo contra nós todo o tempo, dizendo que não merecemos, que somos impuros, que não somos capazes, que somos culpados e colocando toda a mentira sobre a nossa mente. E assim, destruindo a motivação em servir ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E saiba, quando acontecer isso na sua vida, em receber as acusações de Satanás, faça como o anjo do Senhor fez. Repreenda Satanás e diga: já sou justificado pela graça de Deus. Aleluia! A bênção de Deus é derramada sobre todos aqueles que obedecem e amam a sua palavra e põem-a em prática. Deus nos chama para que possamos ter uma vida em sua santidade, para que possamos ser recebidos em sua presença, porque Deus vê seu povo perdido no pecado. E hoje temos a salvação em Cristo Jesus, que levou o nosso pecado na cruz. Ele era o renovo que Deus deu a mensagem a Zacarias. E hoje e sempre, Jesus nos convida para descansarmos em sua graça, em meio às nossas provações. Que o Senhor Jesus possa sempre ser adorado e louvado por todas as nações. Ó Senhor, volte! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Ansiamos por sua volta. Aleluia e amém.